último grupo dos contratos elencados por Gaio, o último, mas não menos importante, pelo contrário, provavelmente o mais importante grupo dos contratos, que são os contratos consensuais. Como eu já disse, esse termo pode parecer estranho, uma vez que todo contrato é obviamente consensual, porque ele precisa desse acordo de vontades. Porém, aqui, a característica dos contratos consensuais principal é que eles precisam apenas do acordo de vontades. Ou seja, ele não vai precisar de uma entrega da coisa, de palavras sacramentais, de forma escrita, como a gente viu nos grupos de contratos anteriores. Então aqui a gente precisa só do acordo entre as partes, do acordo de vontades. E fundamental aqui, se tem uma coisa que eu preciso que vocês aprendam esse semestre, preparando para o direito civil, é isso. Os contratos consensuais não vão gerar automaticamente a transferência de um direito real. Ou seja, não é o contrato consensual, por exemplo, a compra e venda, que vai gerar a transferência do direito de propriedade. A gente já falou disso nas outras aulas, de uma forma en passant, mas aqui a gente vai se concentrar nisso. O que vai gerar a transferência do direito de propriedade, vocês já sabem. São aqueles modos, derivados de aquisição da propriedade, esses modos de transferência. Emancipatio, senhoricesso e traditio, que é o principal, o que vai se consolidar até hoje. Vamos então tratar de cada um desses contratos consensuais. Finalmente, temos o contrato de compra e venda, um contrato fundamental, presente na nossa vida cotidiana até hoje. Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, que infelizmente, nesses tempos aqui, a distância fica mais difícil. Eu falo sempre quando alguém vai lá e compra um pão de queijo no Ivan, que é um contrato de compra e venda. Dos mais simples, a gente pode imaginar a compra e venda de itens alimentícios, por exemplo, como esse exemplo, e também a gente pode imaginar a compra e venda de um navio, compra e venda de um imóvel. Então é um contrato presente na nossa vida o tempo todo até hoje. Aqui uma peculiaridade, em latim, para o direito romano, então, emptio venditio, compra, emptio, e venditio, venda, bem claro aqui em português. E, coincidentemente, em português, nós somos a única língua que mantivemos esse nome duplo, compra e venda. Nos outros países, por exemplo, a gente tem Kaufvertrag na Alemanha, ou seja, contrato de compra, Vente na França, ou seja, venda. Em italiano é interessante, porque é uma palavra só, mas que se chama compravendita. De qualquer jeito, nós temos aqui, essa origem aqui romana, os dois termos separados. Então nós temos as duas partes, o emptor, ou seja, o comprador, e o venditor, o vendedor, nesse contrato bilateral perfeito. Aqui chegou um contrato bilateral perfeito. Por quê? Porque ele cria deveres para ambas as partes. O dever do comprador, como a gente vai ver, é de pagar o preço. E o dever do vendedor é de entregar a coisa. Percebam, o vendedor tem o dever de entregar a coisa. Tem outros deveres também, mas principal de entregar a coisa. E é a entrega, a traditio dessa coisa, que vai possibilitar a transferência do direito de propriedade. É um contrato oneroso. Por que isso? Porque ganhos correspondem às perdas. Então aqui a gente tem essa onerosidade. E os elementos essenciais da compra e venda são as partes, comprador e vendedor, o preço e a coisa, objeto dessa compra e venda, que vai receber o nome de merx, em português, mercadoria. Vamos falar um pouquinho da compra e venda de coisa futura. Peraí, como que isso é possível? A gente não falou que você tem uma coisa, uma merx? Sim, precisa, mas basta que ela seja determinável. Então, por isso, a gente pode imaginar duas modalidades aqui de compra e venda de coisa futura. Como assim uma coisa futura? Uma coisa que não existe no momento em que foi feito o contrato de compra e venda. Tá? Por exemplo, os resultados de uma colheita. Por exemplo, os resultados de uma ninhada de filhotes. E aí se pode fazer de duas formas. Ou emptio rei esperate, ou seja, a compra de uma coisa esperada, ou a emptio spei, que é a compra da esperança. Qual que é a diferença entre as duas?
Na emptio rei sperate, precisa ter algum resultado. Precisa nascer algum filhote. Precisa ter algum tipo de colheita. Senão, o contrato é desfeito. Na emptio spei, ele, não importa, mesmo que não teve nenhum resultado. Por exemplo, teve um problema com a safra e não sobrou nada da colheita. O comprador continua obrigado a pagar o preço. Peraí, então que raios de comprador ia aceitar fazer uma emptio spei, concordam? Porque o risco, aqui é a palavra-chave, o risco para o comprador é muito maior na emptio spei. Não sei se vocês já estão pensando aí como que isso seria possível. É possível, né? Não estou dando essa matéria à toa. Para começar, antes, enquanto vocês pensam aí por que um comprador faria uma emptio spei, né, que o risco é maior. Para a gente saber se a gente está diante de uma emptio rei sperate ou de uma emptio spei, por exemplo, num caso prático, precisa saber mesmo. Tá? As partes, os elementos fáticos não dão para descobrir isso claramente. As partes precisam querer. Olha, nós estamos fazendo aqui uma emptio rei sperate ou nós estamos fazendo aqui uma emptio spei. Certo? Bom, vou responder aqui por que o comprador faria uma emptio spei. Ora, porque o preço com certeza é mais barato. Então, no mesmo objeto, a emptio rei sperate, com certeza o preço é mais alto. E na emptio spei é mais baixo, porque o risco é maior para o comprador. Comprador esse que tem o dever de pagar o preço. Esse é o único dever do comprador, um dever bastante claro. Certo? Só que, um parênteses, vou voltar um pouquinho na compra e venda de coisa futura. Né? Lembrem que o fato de ser uma coisa futura não atrapalha em relação à transferência do direito de propriedade. Por quê? Porque a compra e venda não transfere o direito de propriedade. Certo? Vamos para os deveres do vendedor. Aqui a coisa complica mais. Primeiro dever é esse óbvio de entregar a coisa. Ou seja, o vendedor tem o dever, a obrigação de entregar a coisa. E é dessa entrega que vai gerar a transferência de direito real. Não o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é a causa para isso, como a gente já viu lá na Emancipaço também. Ele precisa responder pela evicção. O que é evicção? Ora, evicção, por definição, é perda judicial da coisa para um terceiro que tenha direitos reais sobre essa coisa. Peraí, que complicado é isso. Olha, aqui a gente está diante de uma situação seguinte. O vendedor vendeu uma coisa que não era dele. Tá? Ele pode fazer isso? À primeira vista a gente ia dizer, não, que coisa absurda. Ele pode fazer isso sim. Tá? É a chamada compra e venda a non domino. Venda a non domino. Por quê? Feita pelo não dominus, pelo não proprietário. Como que isso é possível? Ora, é muito possível. O vendedor não transfere o direito de propriedade. Então ele pode realizar o contrato de compra e venda, mesmo não sendo o proprietário da coisa, e depois ele pode correr atrás disso. Né? Vocês conhecem isso hoje, né? Por exemplo, vendas em consignação. Né? Eu vendo um automóvel que está comigo, mas eu não sou o dono. Tá? E aí, depois, o proprietário dele é que vai fazer essa transferência. Claro que eu me obrigo. Né? Por quê? Porque eu tenho que responder pela evicção. Ou seja, se depois acontecer alguma coisa e não for transferido esse direito de propriedade, eu tenho o dever disso, tenho que responder por isso. Mas a gente está pensando aqui em outros casos também, além desse que eu disse, né, quando o vendedor não sabe que se ele é dono da coisa ou não. Ele acredita que ele é o dono da coisa, mas na verdade ele não é. Por exemplo, numa herança, a gente pode imaginar uma série de situações. A gente não está falando aqui de má fé do vendedor, precisa ficar bem claro isso também. Né? Então imagine a situação, Caio, vendedor, vende uma biga para Tício, comprador, entrega essa biga, e depois de um mês aparece lá na porta da casa de Tício, Mévio, dizendo, assim, olha, o dono da biga sou eu. Ela estava lá no quintal do Caio, mas ela é minha, e comprova ali. O que o Tício vai fazer? Bom, vai bater a porta na cara de Mévio, provavelmente, né? Mas o que Mévio pode fazer? Mévio é o proprietário da biga. Ele entra com uma reivindicatio, que a gente já conhece também. Ele entra com a reivindicatio e vai recuperar a biga. Ele é proprietário da biga, então o Iudex vai dar esse direito de propriedade para ele. Ele vai devolver essa biga para Mévio. E aí o que aconteceu? Caio pagou o preço da biga, que entregou lá para Tício, e ficou sem a biga. O que vai acontecer então? O vendedor Tício precisa responder pela evicção. Ele vai devolver esse dinheiro e
pagar mais uma vez esse valor, ou seja, ele responde pelo dobro. Tá? Isso se fazia historicamente primeiro como estipulácio, e depois isso acabou sendo incorporado à própria compra e venda. Tá? Da mesma forma, o vendedor responde pelos vícios redibitórios. Vícios redibitórios, ou seja, vícios ocultos. Né? Ele responde pelos vícios redibitórios, pelos vícios ocultos, por meio de duas ações. O comprador tem o direito a uma actio redibitória ou a uma actio quanti minores. O que são vícios ocultos? Ora, vícios que não davam para perceber no momento da compra. O comprador comprou uma geladeira, não em Roma, obviamente, que não gelava. A geladeira começava a funcionar e depois precisava, ela não gelava. Então ele não vai querer ficar com aquela geladeira, concordam? Ele não tinha como ele saber naquele momento. Ele está vendo lá a geladeira que parecia que funcionava. Aí se o vendedor não sabia, um caso típico do direito romano, um escravo que não falava grego, e foi vendido como sendo um escravo que falasse grego. E se o vendedor não sabia? O problema é dele. O vendedor tem obrigação de saber. Isso vai ser estipulado desde o Edito dos Edis, que a gente viu lá no começo do ano, ainda em sala de aula, que o vendedor precisa saber disso. Certo? E aí, apresentando esse defeito, o comprador tem duas possibilidades. Durante 6 meses, depois que apareceu o defeito, ele tem à disposição a actio redibitória, ou seja, ele entra com essa ação e cancela tudo, recebe o dinheiro de volta e devolve a coisa defeituosa. Porém, pode ser que ele queira permanecer com a coisa e ter um abatimento no valor do que ele pagou, porque a coisa ainda funciona para ele. Tá? Aí ele vai entrar com a actio quanti minores, ele tem 1 ano para entrar com a quanti minores e receber um abatimento desse valor. Certo? Por fim, uma frase aqui importante, periculum est emptoris, o risco, o perigo é do comprador. O que significa isso? Já adianto que no direito brasileiro é o contrário, é periculum est venditores, do vendedor. Aqui a gente está falando do caso em que a coisa perece, deixa de existir, estraga, antes da entrega dela. Então imagina, Caio comprou uma vaca de Tício, que falou assim, olha, tudo bem, compramos essa vaca, o Caio já dá o dinheiro para Tício, mas Caio fala assim, olha, Tício, eu venho buscar semana que vem, não tenho como levar essa vaca agora. Tício fala, tudo bem, enquanto isso a vaca continua aqui no meu estábulo. Durante aquela semana, uma tempestade, cai um raio, pega fogo no estábulo de Tício e mata a vaca. Periculum est emptoris. Caio pagou o preço e não vai receber ele de volta. E se não tivesse pago o preço, teria que pagar o preço da vaca. Por quê? Aqui a gente está falando de um perecimento fortuito, ou seja, não foi culpa de ninguém, certo? E no direito romano a regra é que o risco é do comprador. No direito brasileiro aconteceria exatamente o contrário. O risco seria do vendedor. O vendedor tem que devolver o dinheiro do comprador. O que é melhor, o que é pior? Não tem. É uma escolha do legislador. No direito romano se privilegia o vendedor e no direito brasileiro se privilegia o comprador. Por isso que o risco é do comprador no direito romano. Certo? Nós vamos fazer uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo e nós vamos continuar com os contratos consensuais na próxima aula. Obrigado, pessoal.